Olá, pessoal! Estou aqui no segundo workshop de Informação, Dados e Tecnologia, o IDAT 2018, que ocorrerá nos próximos dias 27 a 29 de novembro na Universidade Federal da Paraíba, para apresentar o trabalho intitulado Informação e Privacidade na Lei Geral de Proteção de Dados, de autoria de Rosilene Paiva Marinho de Souza, doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba, e mestranda em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito do Centro Universitário de João Pessoa, UNIP, juntamente com os professores doutores Fernando Antônio de Vasconcelos, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba e do Programa de Pós-Graduação em Direito do Centro Universitário de João Pessoa, UNIP, e o professor Marcos Roberto Ferreira de Souza, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba e também do Programa de Pós-Graduação em Gestão das Organizações Aprendentes, também pela Universidade Federal da Paraíba. Então, o objetivo deste trabalho é analisar a relação entre informação e privacidade no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados. Para isso, realiza uma reflexão dos instrumentos jurídicos de proteção de dados no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro e examina os contornos da informação e da privacidade no âmbito da lei, levando em consideração o consentimento como requisito para o tratamento dos dados pessoais. A metodologia utilizada no trabalho foi com base numa pesquisa bibliográfica e exploratória, e a partir daí a gente passa a trabalhar um pouco a proteção dos dados pessoais no ordenamento jurídico, né? Então, ao tratar desse ordenamento jurídico da proteção de dados, foi feita referência tanto no âmbito constitucional como no âmbito infraconstitucional. No âmbito constitucional, levou-se em consideração as garantias fundamentais previstas no artigo 5º, da qual a privacidade está inserida, juntamente em outros incisos, com os direitos de acesso, retificação e complementação de informações também previstas em alguns incisos do artigo 5º. Em âmbito infraconstitucional, já se podia falar em proteção de dados em algumas normas em caráter específico. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 43, já regulava informações pessoais em banco de dados e cadastros de consumidores. Já a Lei 12.414 de 2011, que é a Lei do Cadastro Positivo, já trabalhava a questão da proteção de dados ao estabelecer regras para tratamento de dados financeiros para a formação de histórico de crédito. Existia também a Lei do Habeas Data para a retificação de dados pessoais, principalmente em bancos de dados de entidades governamentais de caráter público. A Lei de Acesso à Informação também, em seu artigo 31, já trouxe também algumas questões relacionadas à proteção de dados. O Marco Civil da Internet também. E agora, por último, surgiu a Lei 13.709, agora de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, com o objetivo específico de proteger direitos fundamentais de liberdade, privacidade e do livre desenvolvimento da pessoa natural. Então, essa lei veio para regular a proteção de dados, utilizando-se para fazer o tratamento de dados, utilizando esse tratamento como toda operação realizada com dados desde a coleta, perpassando por organização, tratamento, acesso, uso e até a eliminação desses dados, e trata o dado pessoal como toda informação relacionada à pessoa natural. Apresenta como os fundamentos principais o respeito à privacidade, à liberdade de expressão, à liberdade de informação e um dos princípios mais relevantes dessa lei, que é um dos fundamentos mais importantes, que é a questão da autodeterminação informativa,
que está diretamente relacionada à questão do consentimento, que a gente vai ver mais na frente. Quanto à proteção da privacidade e acesso à informação, é interessante destacar que toda atividade humana, ela realiza produção de dados. Então, no momento em que a informação, até as tecnologias da informação e comunicação, com o passar do tempo, foram realizando transformações nessas questões e gerando grande volume de produção de dados, o dado ele passou a ser considerado o principal insumo da economia, que podem ser tratados e valorados economicamente. Então, a partir daí, foram surgindo vazamentos desses dados, e o caso mais emblemático que a gente pode citar é o caso do Facebook, onde houve um vazamento de aproximadamente 87 milhões de dados de 87 milhões de usuários, por meio da Cambridge Analytica. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados chegou nesse momento para abandonar, buscando abandonar essa ideia de sigilo ao acesso à informação e propor que a informação possa circular de forma responsável e tutelada, proporcionando meios claros e seguros para que haja essa proteção de dados. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz como o consentimento do titular como um elemento mais importante para o tratamento de dados. Então, esse consentimento consiste na permissão para que alguém possa coletá-lo e tratá-lo, né? Esses dados, na verdade. Para quê? Para que ele possa trazer essa garantia à proteção dos dados pessoais. Então, o consentimento ele pode ser considerado como uma manifestação livre, informada e inequívoca. E por ser inequívoca, ela permite que esse consentimento possa ser auditável. Então, ele pode ser auditável, ele deve se dar de forma escrita, deve se dar também em cláusula destacada, dentro do contrato, da forma que ele se apresentar, e no caso de haver algum vínculo de consentimento, pode ser considerado nulo. Por quê? Porque o conteúdo provavelmente deve ter algum caráter enganoso e abusivo. Quanto à mudança de finalidade, o controlador ele tem que informar o titular dos dados, e essa informação ao titular dos dados, quando ela ocorrer, pode haver, se em caso o titular do dado não concorde com essa mudança de finalidade, pode ser revogada a qualquer tempo, de forma expressa, gratuita e de modo facilitado pelo controlador. Então, o controle, ele torna-se um instrumento de garantia dos direitos de liberdade, privacidade e de livre desenvolvimento da personalidade, de modo que, segundo Rodotà, do livro de Rodotà, com tradução de Danilo Doneda, esse eixo que antes constituído por cidadão, informação e segredo, ele passa a ser constituído por cidadão, informação e controle. Isso por quê? Porque esse controle é que vai proporcionar a segurança jurídica necessária que vai permitir ao titular dos dados a garantia do controle dos seus dados e, consequentemente, a garantia da privacidade dos seus dados. Então, ao permitir que o consentimento seja primordial para o tratamento dos dados, a liberdade, a privacidade e o livre desenvolvimento da pessoa assumem novos contornos. E por isso, a privacidade pode ser vista como um direito do cidadão de manter o controle sobre suas próprias informações. Digamos assim, esse é o objetivo, o contorno mais interessante, mais importante, que vai
ligar a questão da privacidade, da proteção de dados, ao consentimento e o acesso à informação.